Muito bom dia para você que acompanha a nossa programação. É hora de ficar ligado aqui no NE1. Imagens ao vivo para você do viaduto Capitão Temudo em Joana Bezerra. Muito vento por aí, a câmera tá até tremendo um pouquinho, né? É caminho de quem vai da área central à zona sul da capital pernambucana. Então bora para a Zona Sul? Essa câmera fica no fim da Avenida Boa Viagem. Céu azul, poucas nuvens. Olha, mas de acordo com o clima-tempo, pode chover hoje à noite, tá? Uma chuva mais fraca. Vamos seguir com alguns dos assuntos desta edição? Hoje o calendário está em Abreu e Lima. Um grande buraco se formou no bairro de Caetés 1. E agora, moradores precisam improvisar a passagem. Em Olinda, o problema é no córrego do Abacaxi. Quem vive por lá reclama dessa situação aí. Olha só, uma rua bastante movimentada, que está cheia de lama, de buracos, um grande buraco, atrapalha aí a vida de todo mundo. No Recife, uma creche municipal está com mofo em várias paredes e no teto também. As famílias das crianças atendidas no espaço estão preocupadas com a volta às aulas, porque até agora nada foi feito. Começou hoje o pagamento de aposentados e pensionistas que aderiram ao acordo do INSS após descontos indevidos em folha. A devolução com correção é feita na mesma conta onde o benefício é pago. Algumas agências dos Correios amanheceram com fila de idosos, aposentados e pensionistas em busca de informações. E ainda estamos no mês de valorização da mulher negra. No Recife tem programação especial que inclui atividades culturais e educacionais em vários postos de saúde. Então vamos juntos até 13h. Agora são 11h50 e a gente começa te mostrando o vídeo gravado por Dona Silvanir, moradora de Abreu e Lima. É sobre a situação da rua 172, no bairro de Caetés 1. O morador mora aqui, ó, nessa casa. Ele não tem condições de passar. Então, ó, tá fazendo, ó, fez a ponte para poder passar para a residência dele. Então, vocês têm que vir aqui, gente, para ver se dá um suporte para nós ajeitar essa rua, bendita rua. Imagina essa ponte improvisada, um perigo danado para os moradores, né? Os moradores estão praticamente ilhados, né? Com essa cratera que se formou na rua. Claro que tem equipe de reportagem por lá. Camila Torres está bem pertinho dessa passagem improvisada por aí, né, Camila? Que perigo, hein? Bom dia para você. Bom dia, Maristela, para você, para quem está aqui com a gente no NE1, Rua 172, Caetés 1, em Abreu e Lima. Gente, olha só, na frente das casas, onde tem criança morando também, para entrar em algumas dessas casas, só mesmo passando pela ponte que os próprios moradores improvisaram, porque tem essa valeta enorme aberta. Vocês vão entender quando o Christopher Moraes girar a imagem. Essa rua, na verdade, é uma ladeira e uma descida bem forte, né? Então, quando chove, a água desce aqui com tudo e vem abrindo essa valeta. Aquela parte ali mais de cima, onde tem algumas pessoas, tem uma espécie de calçamento, de concreto, mas os moradores estavam me explicando que eles mesmos que fizeram. E aí nessa parte final aqui da rua, eles não conseguiram fazer tudo, né? Tem muito entulho aqui, galho, entulho jogado, que os próprios moradores jogam também para evitar pelo menos que as pessoas caiam, né? Enquanto o Christopher mostra mais aqui do lugar para vocês, deixa eu falar com Etiel, ele que é marido de Silvanir, a moradora que enviou aquele vídeo para a gente, mas ela está trabalhando hoje, então não pôde participar aqui com a gente, mas Etiel está aqui. Ô Etiel, você me falou que você veio para cá, morar aqui, tem 1 ano e meio mais ou menos. E quando o senhor veio morar aqui, o senhor ainda conseguia entrar em casa sem a ponte, né? Conseguia sem a ponte, era. E agora está mais difícil, né? Quando chove aqui, só misericórdia. Quer dizer assim que vocês já tinham problemas com a rua sem calçamento, mas essa valeta, nessa profundidade toda, é de 1 ano e meio para cá. Já faz tempo, quando chove é direto isso aí, não tem solução nenhuma. Mas para ficar desse jeito foi de 1 ano e meio para cá, né? Já vai fazer uns 4 meses que está assim, viu? Uhum. Que piorou mais. Piorou mais. Você tem medo, Ediel? Faz medo, né?
não tem condição para a gente passar, a gente tem que fazer essa ponte aí. Deixa eu até falar para vocês que aqui, ó, essa casa aqui que a gente está na frente, essa aqui do Muro Azul, os moradores estavam me falando que existia um morador aqui que usa cadeira de rodas e que precisou sair, né? Como é que é o nome da senhora? Meu nome é Hilda. Ô, dona Hilda, como é que era o nome do morador aqui? Era fala fina, que ele está usando uma peça agora, que é uma prótese. E o outro era cadeirante. Era... Cadeirante que se mudou. O cadeirante teve que sair daqui, porque não tem condições de descer. Nem descer, nem de subir de cadeira de rodas com a rua desse O nome era Caboclo, Caboclo, o nome dele. Aí não tinha condições de descer. Aí teve que ser retirado daqui para a casa da irmã dele. Agora, a Silvane disse que já tentou resolver essa situação aqui, falar com o pessoal de prefeitura. Já veio alguém da prefeitura aqui? Já veio só para botar metralha e concluir o serviço, mas bateu a chuva e não veio mais. Só depois da chuva agora. Fazer um projeto mesmo com descida de água, com calçamento, isso nunca? Não. A gente tá só na promessa, feito santo, né? Somente, só promessa e nada mais. Imagino, quem tem menino pequeno aqui, eu tô vendo várias crianças. Como é que é o nome da senhora? Rosângela. Ô, dona Rosângela, a senhora aqui com uma criança pequena no braço, isso faz medo, não faz não, das crianças caírem aí nessa valeta? Com certeza. O prefeito só vem aqui quando é no dia de voto. Trazer papel para sujar a nossa rua. Prefeito, a gente não quer voto, a gente quer providência. Porque a gente somos mãe de família, pagamos nossos impostos. Olhe pela gente, os povos tão sofridos aqui da Boca da Mata. Existe gente moradora aqui, cadeirante que já saiu daqui, por causa dessa vala aqui, ó. E o lixo também, que tem que ter um contende, certo? Passou 3 dias de chuva aqui, ninguém sai, ninguém entra, não. Isso é um sofrimento pra gente. Tenha vergonha, seu prefeito. Gente, um dia que a gente está vendo aqui, a gente já está sentindo a dificuldade desses moradores. Imagina todo dia enfrentando essa situação. A gente já fez contato com a Prefeitura de Abreu e Lima para entender que tipo de serviço que a Prefeitura pode, quando vai fazer aqui, para poder tirar os moradores desse sufoco. A gente está aguardando essa resposta chegar para a gente poder trazer as informações aqui para os moradores e aqui também no NE1. Maristela, é só chamar. Sem não se dá para esperar esse tempo chuvoso passar, né, Camila? Christopher Moraes, de novo, mostrando essa passagem improvisada. Ele também mostrou uma outra imagem na parte de cima, Christopher. Se você puder mostrar para a gente exatamente o acesso onde esse buraco começa. Ali do outro lado, o Christopher está virando a câmera aí para mostrar no detalhe. Olha, o buraco só vai se abrindo. Quem sai dessa parte de cima, você percebe que a pessoa tem que prestar muita atenção, né? Exatamente para não cair no buraco. Me chamou muito a atenção também que tem muitos galhos, né, muito mato, mas tudo isso aí no lado direito do seu vídeo já é o buraco, tá? Já é a cratera aberta, a pessoa pode cair numa vala, exatamente como Camila Torres bem enfatizou, tem muitas crianças por aí, um perigo danado que a gente reforça aqui no NE1 mostrando essas imagens. Muito obrigada, viu, Christopher? Agradeço também a participação dos moradores que acionaram o NE1, o calendário do NE1. A gente vai continuar buscando respostas, inclusive para esse período agora, tá? A gente tá no inverno, mas tem coisas que realmente a gente não pode deixar para depois, né? Até já, Camila Torres com outras informações. Bora seguir pelo trânsito? Você tem imagens agora da BR-101, em Paulista, em frente ao Hospital Miguel Arraes. No lado direito, os motoristas estão sentido Recife, lado esquerdo, sentido Abreu e Lima. E a gente observa uma movimentação bem intensa de veículos aí na região, né? O trânsito um pouco mais lento, agora que a gente está se aproximando do meio-dia, 11 horas e 57 minutos. E a gente segue pela BR-101, agora de um outro ponto, no bairro da Cidade Universitária, em frente ao Hospital das Clínicas. No lado direito, os motoristas estão sentido Ceasa, o Curado. No lado esquerdo, sentido Terminal de Integração da Macaxeira, movimentação mais livre aí para quem está passando na BR-101 neste trecho. Agora a Avenida Caxangá na sua tela, no bairro da Iputinga, em frente ao Caxangá Golf Clube. No lado direito, os motoristas estão sentido Camaragibe, em São Lourenço da Mata. E no lado esquerdo, sentido Cordeiro e Madalena.
O Tribunal de Justiça de Pernambuco está com inscrições abertas para o mutirão de paternidade. A ideia é facilitar o reconhecimento voluntário de paternidade ou por meio de exames de DNA sem nenhum custo. Joabe Alves tem as informações. Conversa agora ao vivo com a gente. Oi, Joabe, bom dia ainda para você, 11 horas e 58 minutos. Como é que faz para se inscrever, hein? Oi, Maristela, muito bom dia para você, bom dia a todos que estão nos acompanhando, muito fácil, tá? A pessoa que tiver interesse é só separar algumas documentações, como o CPF, RG e também a certidão de nascimento que não conste o nome do pai. Mas além disso, também precisa do comprovante de residência, porque precisa morar aqui no Recife. Aqui ao meu lado, quem está é o doutor Alberto Freitas, juiz do Núcleo de Conciliação. Seja muito bem-vindo aqui ao ENE1. Primeira pergunta, essa documentação toda separada, para onde essa pessoa vai levar? Esta é uma ação de cidadania promovida pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, em parceria com a Prefeitura do Recife, em que busca trazer cidadania para as crianças que não constam com o nome do pai ainda no seu registro civil. Então, é um evento gratuito, não vai ter custo nenhum para quem se inscrever. Basta trazer essa documentação que você citou, basicamente os documentos de identificação e a certidão de nascimento do menor sem o nome do pai e um comprovante de residência mostrando que reside na cidade do Recife, porque esse evento específico é aqui apenas para a cidade do Recife. Essa documentação você pode ser trazida aqui para o Fórum do Recife, onde nós nos encontramos agora, no 5º andar, no Centro de Conciliação, das 8 às 14 horas, de segunda a sexta, até o dia 20 de agosto, porque o evento onde ocorrerá as sessões de conciliação, onde ocorrerá a colheita do material genético para quem for fazer o exame de DNA, ocorrerá no dia 21 de agosto, no Compaz Eduardo Campos, na linha do Teiro. Então, a inscrição pode ser feita tanto aqui no Fórum do Recife, nesse período, como também no Compaz Eduardo Campos. Doutor, o senhor falou aí sobre o exame de DNA. Onde é que vão ser feitos esses exames? Temos 50 vagas para este evento. Dessas 50 vagas, 30 vagas são para a colheita de material genético, totalmente gratuito. Então, é importante se inscrever rapidamente, porque as vagas são poucas. E esse material vai ser colhido nesse mesmo dia, no dia 21 de agosto. Haverá lá uma sessão de conciliação, onde há a colheita do material genético, que vai ser remetido para análise do DNA. E para aqueles casos que é o reconhecimento voluntário, já na própria sessão de conciliação, já sai com o registro de nascimento, já negocia-se a pensão alimentícia, se for o caso, para o menor, então já sai com a vida resolvida da criança. Então, o senhor falou aí de 50 vagas, mas caso esse número ultrapasse de inscrições, porque a gente sabe que é um serviço muito importante e principalmente porque é de graça, né? A grande importância desse evento é que você consegue reunir numa única oportunidade de todos esses serviços. Mas esse serviço que o Tribunal de Justiça presta, ele é permanente. Então, não sendo possível participar deste evento específico, os nomes das pessoas aqui vão ser colhidas, vão ser encaminhadas para a Defensoria Pública do Estado, em que será tentada também essa negociação de forma individualizada. Se aquela pessoa que tiver interesse de participar dessa ação que vai acontecer no dia 21 de agosto, tem algum canal, algum número de telefone que pode ligar para tirar uma dúvida em questão de documentação, sobre horário de funcionamento? Claro, pode entrar em contato pelo nosso telefone do Centro de Conciliação aqui, que vai tirar essas dúvidas, qual é a documentação necessária, que horas se encontrar aqui para entregar essa documentação. É o 3181-0541. Vou repetir, 3181-0541. Queria que o senhor reforçasse a importância dessa ação que vai acontecer. Lembrar que isso aí é um direito fundamental previsto tanto na Constituição como no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o direito da criança ter o nome do seu pai no seu registro e, com isso, ter direito à convivência familiar. Isso é muito importante para o desenvolvimento da criança e, no futuro, você ter esse acesso à sua família. Muito obrigado aqui pela participação com a gente no ENE1, reforçando para você que está acompanhando que vai ter interesse de participar desse mutirão. As inscrições acontecem até o dia 20 de agosto e no dia 21 acontece esse mutirão. Maristela. Perfeito, Joabe. Obrigada pelas informações. Daqui a pouco você volta, então, com outros assuntos. E começou hoje o pagamento aos aposentados e pensionistas que aderiram ao acordo do INSS após descontos indevidos em folha. A devolução é direto, na conta, onde o benefício é pago. Até agora, cerca de 40% dos beneficiários aptos ao ressarcimento aceitaram o termo.
A contestação dos débitos pode ser feita até o dia 14 de novembro, mas desde cedo, algumas agências dos Correios registraram filas de aposentados, pensionistas, olha só, em busca de informações. Natália Dielu está na Agência Central dos Correios do Recife e tá cheia, hein, Natália? Boa tarde para você. Pois é, Maristela, tá cheio sim por aqui. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o NE1. Essa fila mais cedo estava do lado de fora aqui da Agência dos Correios, no centro do Recife. Mas agora, pelo menos há pouco, quando a gente chegou, o pessoal está acomodado aqui dentro da agência. E a situação de cada pessoa aqui é diferente. Tem gente que tentou entrar em contato pela central, pelo 135, não conseguiu porque disse que estava congestionado e veio até a agência para tentar resolver. Tem gente que veio retornar porque o procedimento é o seguinte, quando esse aposentado ou pensionista vê ali que esse desconto indevido está acontecendo, no benefício dele, ele tem que vir até uma agência dos Correios para identificar isso, fazer o cálculo e também assinar o termo, de acordo para poder receber esse dinheiro de volta. Tem uma senhora aqui que a gente estava conversando há pouco, vou dar uma caminhada aqui, que o dela foi mais ou menos assim. Qual é o nome da senhora? Maria José. Dona Maria José, me conte, a senhora esteve aqui em maio, não foi? Foi. Para quê? Para ver se no meu benefício tinha desconto. E quando eu cheguei, tinha 2 descontos. Então, eu pedi para cancelar, que eu nem sabia que estava acontecendo essas coisas. Porque eu trabalho, eu também trabalho. Então, quando eu cheguei, pedi para tirar os descontos. Que eu não sabia de nada disso. Aí hoje a senhora veio por quê? Eu vim porque ela disse que depois eu voltasse, depois do São João, para ver como ficou minha situação. Então, hoje eu vim para ver. A senhora chegou a assinar o termo para poder receber o dinheiro? Assinei nada, não assinei nada. Certo. Muito obrigada, viu? Então a gente vê que a recomendação, que é a situação da Dona Maria, era de que ela retornasse depois para poder seguir esse procedimento, de ver se vai receber o dinheiro de volta. Mas tem gente que veio também para saber por que o dinheiro não caiu na conta. Só que tem um cronograma para isso, Tem que esperar a entidade que estava fazendo os descontos indevidos ser notificada e dar o retorno. Esse pagamento que começou é porque o governo federal, ele antecipou, o pagamento para as pessoas que ainda não tinham tido o retorno das instituições que estavam fazendo esses descontos indevidos. A gente, mais cedo, esteve aqui com o pessoal que estava na fila do lado de fora, também ouvimos alguns depoimentos do porquê dessas pessoas estarem vindo aqui à Agência dos Correios. Vamos acompanhar. Dona Severina, a senhora conseguiu pelo aplicativo fazer o agendamento? Consegui não. Aí a senhora hoje veio aqui justamente para entrar a adesão? Aí hoje eu vim para dar entrada. Eu vim hoje porque eu trabalho e não tenho tempo, então eu vim hoje fazer a adesão. Primeiro liguei para o INSS ontem, passou meia hora para me atender e quando me atenderam, vim falar que eu teria que vir realmente para aqui. Está esperando o dinheiro entrar, Tem muita gente que está aqui, até essa senhora aqui, a senhora estava me mostrando. Qual é o seu nome? Ivanice. Dona Ivanice, a senhora já veio aqui antes, e já tem a lista aí dos descontos que foram feitos. Exatamente. Agora deu 500 e pouco, depois de tanto tempo, um desconto de... Aí vão pagar 500 e poucos reais. Aí a senhora veio hoje para quê? Para ver porque o dinheiro não entrou na sua conta? Por quê? Exato. Aí me deram esse papel dizendo que se eu assinar, eu vou receber 500 e poucos reais. Esse tempo todinho que tiraram. É exatamente isso que a gente vai explicar. A gente vai explicar melhor para quem está nos acompanhando, para o pessoal daqui, porque esse pessoal que está aqui está recebendo essa instrução quando chega ao caixa, que de fato é preciso aceitar esse termo para poder receber esse valor de volta. Então a gente vai conversar com o porta-voz dos Correios, que vai explicar bem direitinho o procedimento, porque tem muita gente na dúvida e tem muita gente ficando na fila, muitas vezes sem necessidade, porque esse valor, teoricamente, é para entrar diretamente na conta do
benefício, né, desse pensionista ou desse aposentado. Então a gente volta, Maristela, daqui a pouco para explicar tudo bem direitinho para o pessoal que está com essa dúvida sobre esses pagamentos que estão sendo feitos agora. A gente volta com você. Daqui a pouco a gente tira essas dúvidas então, né, Natália? Primeiro o desconto indevido, depois enfrenta muita fila, porque o dinheiro vai ser devolvido, muita gente aí com muitas perguntas, é aperreio atrás de aperreio, né, Natália? Daqui a pouco você volta então com essas informações pra gente. Obrigada por enquanto. A seguir, o NE1 vai falar também sobre o pagamento de pensão para os filhos. Você vai ver ainda a preocupação de famílias do bairro da Várzea, no Recife. É que a creche onde os filhos deles ficam durante o dia está com mofo nas paredes e teto. E em Olinda, olha só o que está deixando os moradores revoltados. Os buracos estão por toda a via e quase não tem mais asfalto. A gente volta já já, agora 12:09. NE1 de volta para falar sobre as dificuldades enfrentadas pelos moradores do bairro de Caixa d'Água, em Olinda. A gente recebeu um vídeo mostrando a situação na rua Francisco Gomes. Até de moto, tá difícil de passar por lá. Olha só. Rua Francisco Gomes, essa rua que liga para o Córrego do Abacaxi, Olinda. Veja a situação da rua. Tá difícil para os moradores passar aqui. Ó. A calçada hoje ficou o carro andando por cima da calçada, passando por cima da calçada. Olha o motoqueiro ali, ó, por cima da calçada. E quem aguenta? Quem aguenta? Pneu rasgando, tudo. De carro aqui, ó. Olha o motoqueiro, é difícil do motoqueiro passar. Por cima da calçada, né? Olha pra ali, ó. Buraco que é buraco grande. Quem enviou esse vídeo pra gente agradece muito, tá? Foi o Sandro. Nós, claro, atendemos ao pedido dele e fomos até Caixa d'Água. Lilian Oliveira conversou com os moradores. Vamos ver agora o que eles contaram. Na entrada do Córrego do Abacaxi, em Olinda, um desafio diário. Andar pela rua Francisco Gomes é uma prova de resistência. O asfalto não existe nesse ponto, os buracos se multiplicam a cada chuva e o que sobra para motoristas e pedestres é desviar de crateras, lama e lixo acumulado. Romildo já teve que desembolsar mais de R$1.000 no conserto do carro que quebrou nos buracos. Prejuízo aqui eu tive de carro, porque teve problema de rolamento, o amortecedor quebrou a frente dele, eu caí no buraco ali. Quando chove, a gente não consegue passar por aqui de carro porque tem que fazer o retorno por águas compridas. E quando a gente chega aqui na subida aqui do córrego, também é tudo alagado de água. Aí a gente não tem por onde passar. A rua fica no bairro de Caixa d'Água. Aqui existem muitas casas, comércios, escolas e uma unidade de saúde da família. Ao lado da entrada do posto médico, mais lixo jogado no chão. Os moradores cobram coletores para evitar bichos que são vetores de doenças. Fabiana não aguenta mais as consequências do lixo jogado na rua de forma incorreta e a situação do córrego. É onde eu moro, tem um terreno, é cheio de lixo, cheio de mato, ninguém resolve nada. Escorpião, é cobra, é sapo, é tudo. Sandro mora aqui há 18 anos. Com o tempo, só viu os problemas piorarem. A água acumulada vira um criadouro de mosquitos. Ele também tem prejuízos constantes com o carro, que muitas vezes quebra nos buracos da rua. Quando está cheio aqui, o caminhão não quer entrar para levar material para o pessoal que tem mercado lá dentro do córrego. Né? O ônibus não entra ainda, mas às vezes tem vezes que o ônibus para, que não tem condições do ônibus passar. E a gente que tem transporte também, a gente deixa o carro no meio da rua. Isso aqui quando enche é difícil, é muito complicado isso aqui. Já teve muito prejuízo? Já, como mostrei, pneu, suspensão de carro. Você queria que fosse feito? Vem aqui para cá e faz um serviço digno, né? Um serviço de drenagem certo, um serviço de asfalto certo também, de qualidade. Qualidade, que a gente está cansado de material que não presta. Que se bota hoje não dá uma semana. Quando chove é ainda pior. Ele nos enviou essas imagens. A rua fica alagada, as pessoas não conseguem sair de casa e quem precisa se arrisca em meio a canaletas como essa, quebrada e com ferros expostos. Quando chove aqui é problema para entrar, viu? Para entrar aqui,
Só Deus. A gente já chegou de vir pegar a ficha aqui no posto, o posto está cheio de lama, devido a essa drenagem daqui, da passagem do córrego. É alagamento que chega até na cintura, só eu passo porque eu conheço, né? E muita gente não entra nem para ir para suas casas por causa dessa drenagem daqui, que é insuportável. Todo ano é isso. Se machucou idoso, criança aqui, tudo. E não tem jeito. Chega os invernos, nada melhora. Bom, gente, vocês viram aí uma série de problemas aqui na rua Francisco Gomes, entrada do córrego do Abacaxi em Olinda. Estou aqui com o calendário, vou entregar para Sandro, que foi quem chamou a nossa equipe. E assim que a gente tiver uma resposta, a gente marca e depois volta para ver se o problema foi resolvido. A resposta chegou. A Prefeitura de Olinda disse que esse ano já fez a desobstrução das canaletas da rua Francisco Gomes e que tem serviço de drenagem previsto para os próximos dias, mas não deu uma data. Falou também que essa rua está no cronograma da Operação Tapa Buraco, prevista para os próximos 15 dias. Em relação à limpeza, disse que a coleta de lixo está sendo feita normalmente, de segunda a sábado. A Prefeitura pediu a colaboração da população para descartar o lixo perto do horário da coleta, que é de dia. Então, bora marcar para voltar aqui no nosso calendário? Sandro, você que está aí com o calendário na sua mão, representando a comunidade, marca aqui então, junto comigo. Nós abrimos no mês de agosto. Vamos marcar no dia 25 de agosto. É uma segunda-feira, o nosso compromisso firmado aqui do nosso calendário para a gente voltar aí para a comunidade. No Recife, mães e pais estão preocupados com a situação de uma creche do bairro da Várzea. É que o mofo tomou conta do teto e das paredes do local. Antes das férias escolares, as aulas já estavam acontecendo em esquema de rodízio. As famílias temem que o semestre seja retomado com as crianças convivendo com os mesmos problemas. Um perigo para a saúde dos pequenos. O pessoal que faz parte da comunidade escolar trouxe cartazes para pedir melhores condições na escola. São mães, professoras e pessoas da vizinhança querendo uma solução para os problemas. Um dos filhos de Andréia, Samuel, de 2 anos e 10 meses, que tem autismo, estuda na creche Lar Sem Fronteiras. Ela diz que o garoto não tem acompanhamento apropriado para uma criança com o diagnóstico dele. O meu filho ele precisa de uma AEE, que é uma pessoa especializada para cuidar dele, um professor de apoio, né, que é muito conhecido como professor de apoio. E ele precisa desse apoio e ele não tem. E eu corro pelos direitos do meu filho, eu vou correr atrás do direito dele até o fim. É lei, é direito dele de um professor de apoio. A creche Lar Sem Fronteiras é da Prefeitura do Recife. Fica no bairro da Várzea, zona oeste da cidade. De acordo com uma professora, aqui estudam cerca de 50 crianças. Tem creche e educação infantil, além de muitos problemas na estrutura. Nós recebemos vídeos mostrando como estão as condições lá dentro. No teto aparece infiltração. Alguns papéis e documentos se molharam. E o mofo se espalha pelas paredes e pelo teto da creche. Dá para ver essa mesma situação em vários pontos. O fungo também atinge outros objetos, inclusive os colchões usados pelas crianças. Joyce contou que a filha dela teve vários problemas respiratórios por causa da falta de cuidado e de manutenção. Creio eu que ela ficou doente por causa desses mofos que se encontram na sala. Aparentemente tinham pintado, mas tipo, por trás dos móveis, a gente não sabe. Por trás de ar-condicionado, a gente não sabe como ficou. Até por cima mesmo da estrutura, mofo, porque a gente sabe que é fungo, né? Então se espalha e é isso. Quando ela vai para casa, ela fica ótima, boa. Mas a semana que ela vinha para a creche, ela ficava doente, sempre voltava com encaminhamento na bolsa. Para tentar poupar as crianças e os funcionários da exposição ao mofo em uma das salas, foi feito um rodízio. Mas por causa disso, os meninos e as meninas passaram a não ter aula todos os dias. Lilian é professora. Trabalha aqui desde o ano passado. Contou por que essa medida foi necessária. Muitos problemas respiratórios, o mofo tem se intensificando por conta das chuvas fortes. A gente realmente viu que não tinha condições de trabalho. A sala teve que ser interditada. A minha sala, no caso, a sala que eu trabalho, que é a sala do grupo 1. Então nós temos 3 turmas de crianças para apenas 2 salas. Por isso teve que começar a acontecer o rodízio, prejudicando a todos. O neto de Dona Rose é um dos alunos. Ela diz que acabou tendo que transferir o menino para outra escola.
A minha filha, ela se estressou, né, por conta desse rodízio, por conta desse mofo, do que está acontecendo aqui, né? Aí ela achou melhor tirar ele daqui por conta disso. Mas aí a gente ficou triste, né, por conta de se deslocar, né, de casa para lá, porque é um pouco já mais distante. Você tem que estar atravessando o sinal com criança. A comunidade está revoltada com a situação. No prédio, apenas o térreo é ocupado. Os outros pavimentos foram construídos em 2009, de acordo com as mães, mas a obra está abandonada. Lilian fez um resumo dos maiores problemas enfrentados. A gente precisa de uma requalificação urgente. E não é só o mofo, né? As infiltrações, os vazamentos. Nós temos também um banheiro que ele é extremamente perigoso. Nós que trabalhamos lá dentro, a gente já vivenciou e viu situações de perigo mesmo, de crianças escorregando, caindo. Assim, a estrutura dele realmente não é adaptada para a educação infantil, para a creche, para crianças tão pequenas. A gente precisa realmente de um apoio, que a prefeitura olhe para essa creche e cuide, porque uma creche como essa é uma joia para a comunidade, sabe? Então, eu também sou da comunidade, a gente quer ofertar uma educação de qualidade como a gente quer para os nossos filhos. A Secretaria de Educação do Recife informou que os serviços na infraestrutura da unidade estão previstos para começar nos próximos dias. Também falou que vai fechar as janelas dos andares acima das salas de aula para impedir a entrada de chuva. É para evitar infiltrações na laje que possam afetar os ambientes inferiores, onde atualmente funciona a creche. A secretaria disse ainda que vai substituir telhas da cobertura e fazer a pintura, mas não informou se tudo vai estar pronto até o início das aulas deste segundo semestre. Sobre a falta de profissionais de acompanhamento, a secretaria negou que a creche não tem auxiliares de desenvolvimento infantil. Hoje o NE1 está acompanhando a reclamação dos moradores da rua 172, em Caetés 1, Abreu e Lima. Uma cratera se abriu no local, está dificultando a vida de todo mundo. Sem falar no risco de acidentes, né, Camila Torres? A prefeitura deu alguma resposta? É uma situação que a prefeitura aqui de Abreu e Lima já conhece, tá, Maristela? Porque informou pra gente que várias ruas em Caetés 1, 2 e 3 têm esse problema, principalmente no final das ruas, que é um problema de erosão por causa da falta de rede de drenagem. A prefeitura de Abreu e Lima disse que nas ruas 172, que é essa daqui que a gente está falando ao vivo, 173, 174 e 175, vai ser feito um projeto para poder corrigir essa situação no futuro. Mas não disse quando que isso vai ser feito, não. E até que isso seja feito, aí a prefeitura disse que vai adotar algumas medidas para poder diminuir o risco, né? A gente está vendo aqui, ó, que a água desce com força e aí abriu essa valeta aqui, ficou um buraco nesse canto aqui. A prefeitura disse que vai tomar medidas para poder diminuir o risco, dependendo do clima, mas também não disse quando que isso vai ser feito. Então vou chegar aqui de novo para falar com os moradores, principalmente com o Etiel, que eu deixei o calendário aqui com ele, porque foi a esposa de Etiel que está trabalhando, que fez o vídeo e chamou a gente para vir para cá. Ô Etiel, diga aí um dia para a gente poder voltar aqui. A prefeitura não deu uma data certa para nenhum dos serviços aqui, mas a prefeitura não marca a data, mas a gente marca uma data aqui para poder voltar aqui. Deixa eu marcar, ó, 25 de setembro, então aqui, estou marcando para a gente poder combinar aqui com vocês, moradores, de voltar e ver como é que vai estar a situação até lá. Mas queria saber, Tiel, era essa a resposta que você esperava da prefeitura? Não. Ninguém esperava isso, não. A gente quer que ele faça alguma coisa aqui, né? Logo, né? Porque quando chove, vai ficar difícil para a gente, até para sair para o médico, para sair para trabalhar, sair de madrugada para pegar o ônibus aqui em cima, fica difícil. Uma dificuldade muito grande. Eu perguntei aqui para Etiel o que ele tinha achado da resposta e estou vendo que criei um vulco-vulco aqui que está todo mundo achando ruim. Como é o nome da senhora? Meu nome é Lucinéia. Ô, dona Lucinéia, também não era essa a resposta que você esperava? Não. Por quê? Porque a gente já está cansada, aí eles... promessa demais, eles não vêm fazer... E a gente tá isso aqui, é difícil vir a resposta, que eles vão concluir alguma coisa aqui. E digo uma coisa para vocês, tá, pessoal? A situação só não está pior
porque os moradores estão dando um jeitinho, né? Essa metralha que vocês estão vendo na valeta, esses galhos ali na valeta, é para poder diminuir a profundidade do buraco, tá? Porque senão as pessoas vêm andando e aí, na tentativa de passar nessa beirinha de rua que restou aqui, pode terminar caindo. E aí os moradores preferiram colocar esses galhos aqui para tapar uma parte do buraco, para diminuir o risco, mas é claro que não tem galho suficiente para poder tapar a valeta toda. E aí, como a rua é uma ladeira, a água desce com muita força, né? E aí termina que carrega, inclusive, aquilo que eles colocam para poder diminuir aqui o tamanho da valeta, a água termina levando. E vejam que algumas das casas precisam de tábua, né? Uma espécie de uma ponte para poder passar. Como é que é mesmo o nome da senhora? Maria. E Dona Maria, que tem um monte de criança, Dona Maria, imagina. Filho dentro de casa, para em casa porque não podia vir carro, nada para me socorrer. Tive que fazer meu parto sozinha em casa. E vê que hoje ainda tá assim, tá com cara de chuva, mas não tá chovendo, né? Mas quando chove, isso daqui é um horror. É horrível. Meus filhos ainda brincam, tomam banho, a gente cai aqui, é uma desespero. Não, mas é muito risco de doença. A gente tá precisando de que ele olhe pra gente, ele tá esquecendo da gente, da comunidade, a gente aqui somos esquecidos deles. Todo ano eles compram carro, vive bem, e a gente? Ele não tá vendo o lado da gente, a gente tem criança, a gente tem filhos. Tem crianças, tem idosos, tem pessoas com comorbidades aqui. Realmente é uma situação que precisa ser resolvida e com urgência, né? Principalmente que a prefeitura já conhece essa situação, né, Maristela? Não dá para deixar desse jeito. Já conhece, não tem sequer um projeto elaborado, né, para essa área, né, Camila? Infelizmente, a gente lamenta junto com os moradores que se sentem frustrados mesmo com essa resposta e não é para menos. A gente vê o perigo bem de perto, as crianças bem pertinho aí desse buraco. Claro que nós marcamos o nosso calendário e a gente espera, né, que até setembro, nós marcamos no dia 25 de setembro, a gente espera que algo até lá seja feito por essa comunidade. E ontem nós falamos aqui no NE1 sobre pensão para o ex-companheiro ou ex-companheira. Tiramos várias dúvidas com a ajuda de um advogado. Aí chegaram muitas perguntas também sobre pensão para filhos. Eu separei só algumas aqui para ler junto com você. Olha só, o Adriano Rufino escreveu para a gente: eu tenho 2 filhos, um de 18 e o outro de 20 anos. Tem limite de idade para término de pensão? Obrigada, Adriano, por sua participação. Tem mais pergunta que também chegou pelo nosso canal Globo. O Wanderson Silva disse: estou separado e desempregado. Qual o valor que devo pagar de pensão? Obrigada também, Wanderson. E a outra pergunta que nós separamos aqui, entre as muitas que chegaram, é a pergunta do Marcelo. Trabalho de carteira assinada e recebo um salário mínimo. Quero saber quanto devo pagar de pensão para o meu filho de 13 anos. E até quando? Obrigada também, Marcelo. Então, bora falar com o Joab Alves, porque tem um monte de gente com dúvida sobre cálculo, idade, pensão alimentícia. Joab, é com você. Maristela, aqui de volta é realmente um assunto que gera muitas dúvidas, muitos questionamentos, e quem vai nos ajudar a responder algumas dessas perguntas já está aqui ao meu lado, é o Fabrício Lima, ele que é defensor público. Doutor, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo. Vamos responder essa primeira pergunta do Adriano. Qual a orientação para esse caso? Adriano, a obrigação de prestar alimentos, ela vai até os 18 anos, regra geral. Em casos excepcionais, essa obrigação ela pode chegar até os 24 anos, desde que o filho esteja cursando um curso técnico ou um curso superior. Porém, é importante destacar que a exoneração do dever de prestar alimentos é sempre dependente de uma decisão judicial. Então, portanto, se o Adriano já tem um filho com 20 anos e um outro com 18 e quer se exonerar desse dever de prestar alimentos, ele deve procurar ou um advogado ou a Defensoria Pública para promover uma ação de exoneração de alimentos. E enquanto a ação tramitar, ele precisará continuar a pagar os alimentos, uma vez que a exoneração ela só surte efeitos quando houver, de fato, uma sentença judicial ou uma decisão liminar extinguindo essa obrigação alimentar. No caso do Wanderson, ele pergunta o seguinte, né? Diz que está separado, desempregado, e qual o valor que ele deve pagar de pensão nessa situação? O Wanderson, é importante destacar que o fato de estar em situação de desemprego não exonera ou não obsta o dever de prestar alimentos. Por quê? Porque
Porque nós bem sabemos que o desempregado pode desenvolver uma atividade informal, como motorista de aplicativo ou como uma outra qualquer, que lhe dê uma renda mensal. E é em cima dessa renda que se pode calcular, se estipular um valor provisório a título de pensionamento aos filhos. Nós bem sabemos que a questão alimentar é muito importante e, via de regra, vai se estabelecer um valor compatível com as necessidades da criança e, claro, levando em conta a condição econômica de quem os paga. Ou seja, precisaremos analisar, Wanderson, como é que está o teu ganho de vida em relação a uma atividade remunerada que você venha a desempenhar para ter melhores condições de te orientar em relação ao percentual a pagar essa pensão. Já o Marcelo, ele diz o seguinte, né? Trabalha de carteira assinada, recebe um salário mínimo. Quanto é que ele deve pagar para o filho dele de 13 anos? E ele também pergunta até quando? Boa pergunta. Neste ponto, quando se tem já um registro formal com um valor fixo de remuneração, a pensão ela vai levar em conta percentuais que podem variar entre 15% a 30%. Via de regra, entre 20% e 25% do rendimento líquido do trabalhador. Lógico que o que vai definir se vai se aproximar mais dos 30% ou mais dos 15% são as circunstâncias do caso concreto. Por exemplo, se é ofertado plano de saúde, se de certa forma essa pessoa, a criança, por exemplo, precisa de um tratamento de saúde específico, o valor vai ser um pouquinho maior. Se há escola pública ou particular envolvido na educação do menor, ou seja, são vários as questões da vida, né, que podem influenciar na fixação desse percentual. Doutor, é realmente um assunto que gera muitas dúvidas, inclusive a você que está acompanhando agora o NE1, o QR Code do nosso canal Globo está aberto, você pode participar mandando mais perguntas, tá? Daqui a pouco a gente vai voltar também com outras dúvidas, mas enquanto isso, vamos perguntar a pergunta que chegou aqui do Ricardo Coutinho. Ele pergunta o seguinte: sou pai de um casal, uma menina de 14 e um menino de 5 anos, de mães diferentes. Ele disse que é desempregado e vive atualmente de motorista de aplicativo, né? Ele trabalha dessa forma. Queria saber como faz para ele pagar a pensão, se tem algum limite também no valor. É importante destacar que a renda dele, ao que parece, é variável, mas mesmo em sendo variável, como motorista de aplicativo, é importante fixar uma pensão com valor fixo. É importante destacar que ele precisa apresentar qual é o rendimento real mensal e, em cima desse rendimento mensal, se faz uma média dos últimos 6 meses para a gente poder aferir, de fato, qual é o percentual que ele possa prestar a título de alimentos que não comprometa o pagamento, o adimplemento em dia dessa obrigação alimentar. Vai margear aí entre 20% a 25% dos rendimentos que ele auferir ao longo de um mês. Para a gente concluir aqui essa primeira participação, o que é que a pensão alimentícia cobre? A pensão alimentícia ela envolve não só o alimento em si, envolve a questão alusiva à saúde, à educação, ao lazer, a todos os direitos acessórios que estão aí encartados na nossa Constituição Federal como direitos que têm por objetivo propiciar uma vida digna a toda e qualquer criança. Fabrício, obrigado por essa primeira participação, porque daqui a pouquinho a gente vai estar voltando, tirando outras dúvidas. Maristela. Só tá que chega a pergunta, cada vez mais perguntas, Joab, aqui pelo nosso canal Globo, QR Code na tela para todo mundo participar. Daqui a pouco o Joab volta para responder mais com a ajuda do Dr. Fabrício. A gente volta agora a falar sobre as filas nas agências dos Correios formadas por aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos no valor que recebem. Tem muita gente com dúvida, com dificuldade para acessar esse sistema. Natália Dielu está de volta agora com um representante dos Correios para trazer essas informações. Natália. A gente está aqui ao lado de Ricardo Santos, que é superintendente dos Correios aqui em Pernambuco. Ele vai trazer essa questão para a gente, porque tem um passo a passo, né? Boa tarde para o senhor, que esses aposentados e pensionistas têm que seguir. Queria que o senhor me dissesse qual é a primeira coisa a ser feita quando percebe esse desconto, o que é que deve fazer? Boa tarde, Maristela. Boa tarde, Natália. Boa tarde a todas e a todos. O aposentado pensionista, ele constata esse desconto e seu recebimento, né? Ele constatou esse desconto, ele vem nos Correios verificar e informar que ele não autorizou esse desconto.
E existe a segunda etapa, que é efetuado o cálculo pelo IPCA e posteriormente ele adere à proposta daquele valor. Ele aceita e faz o recebimento do seu próprio vencimento. Aí depois ele tem que esperar. Ele aguarda, geralmente é um prazo de 15 dias úteis. Mas tudo isso pode ser feito pelo aplicativo Meu INSS? Pode sim. Todos os procedimentos que é feito na Agência dos Correios é feito também no aplicativo Meu INSS. Inclusive, a gente separou, né, um esquema para vocês que nos acompanham, porque a gente sabe que muita gente que veio até aqui tem dificuldade, às vezes, de entrar no aplicativo do Meu INSS. Teve gente que relatou que ligou para a central do INSS e não conseguiu falar, que estava congestionado. Mas se puder contar com a ajuda de alguém, né, algum parente que está em casa, pode facilitar, porque aí não vai precisar vir até aqui a Agência dos Correios. A gente preparou aí uma arte para vocês acompanharem na nossa tela. Como é esse passo a passo, né? A pessoa pode primeiro acessar o aplicativo Meu INSS com CPF e senha, né? Esse aplicativo que todo mundo que é beneficiário deve ter. Depois clicar em consultar pedidos e cumprir exigência, clicar nessa parte lá. Ler com atenção os termos, né, de ressarcimento e clicar em aceito receber e depois enviar. Esse é o passo a passo pelo aplicativo, mas quando a pessoa vem, senhor Ricardo, aqui para a Agência dos Correios, ela precisa assinar um papel para dizer que ela aceita o ressarcimento, é isso? Isso. Ela vem na Agência dos Correios, ela recebe, tem o conhecimento do valor, ele adere e esse valor é repassado no INSS. Ele recebe o seu próximo vencimento. Mas é a mesma coisa pelo aplicativo e para vir aqui? Isso, a mesma funcionalidade no aplicativo e na Agência dos Correios. Agora me diga, a pessoa vai receber onde? Depois que ela faz esse passo a passo. Ela precisa vir de novo para poder informar a conta que vai receber o dinheiro? Não. Não precisa vir novamente nos Correios. Ela recebe o seu próximo vencimento. Vai sair lá no seu salário, recebe junto esse valor, ressarcimento. Então é automático? Automático. Após o período dos 15 dias úteis, geralmente, ele recebe. Mas tem um cronograma, né? Porque tem gente que ficou sabendo que o governo começou a pagar e veio correndo saber porque não entrou na conta da pessoa. Mas tem um cronograma, depende de quando a pessoa deu entrada, não é isso? Correto. Quem está recebendo hoje é quem deu entrada anteriormente e tem um cronograma, todas as etapas, tem várias etapas para até receber. Como é que a pessoa faz para saber a data que ela vai receber? Geralmente quer 30 dias antes, 15, 20 dias antes da entrada da última etapa do processo, já tendo conhecimento do valor, ele adere o valor e recebe no seu próximo vencimento. Geralmente são 30 dias corridos. Mas no aplicativo com a atendente aqui não diz não, você vai receber tal dia, não diz? Não, porque depois que ele aderiu, vai para o INSS e retorna para ele. Mas pelo próprio aplicativo, ele consulta isso aí e verifica se está de disponibilidade já do valor. Certo, muito obrigada, viu, por essas informações. Então, se cumprir o passo a passo direitinho, né, tem que aguardar esse prazo para receber o dinheiro. Vai depender para cada pessoa de quanto tempo, né, em quanto tempo foi dada a entrada. Então, os prazos de pagamento, eles são diferentes mesmo, viu, Maricela? Obrigada pelas informações, Natália. E um grave acidente assustou quem passava pela Avenida Carlos de Lima Cavalcante, em Olinda, ontem à tarde. Um carro subiu a calçada e derrubou um poste. As imagens são impressionantes. Vamos ver. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o carro de luxo bateu em um poste na Avenida Carlos de Lima Cavalcante. Chovia em Olinda quando o acidente aconteceu. Testemunhas contaram que o motorista perdeu o controle do veículo ao tentar desviar de uma poça de água na pista. No vídeo também é possível ver uma mulher que passava na calçada do outro lado da rua. Ela se assustou e correu. A batida derrubou o poste e a fiação. Vários imóveis ficaram sem energia na área. Estas outras imagens mostram o carro destruído. Isso aqui tem que tocar, isso aqui tem que tocar. Para-brisa, porta. Elas foram feitas pelo dono do veículo. Quem dirigia era um amigo dele. O motorista e o passageiro tiveram ferimentos leves. O dono do carro contou que o veículo de luxo não tem seguro. Eu não sei que o carro vai botar um seguro no carro que não tem. Que o cara não anda com o carro. Não andava com o carro, pronto. Nunca vi isso na minha vida. O painel de gás, velho. Pressão da grande, viu? Estourou, foi tudo. Cerca de 2 horas depois do acidente, um reboque retirou o veículo do local. Hoje pela manhã, nossa equipe foi ao local do acidente. Você acompanha agora imagens feitas por Ezequiel Quirino com o nosso drone.
De acordo com a Neo Energia, 98 clientes da área ficaram sem luz. Mas ontem mesmo, a companhia mandou uma equipe para fazer o serviço e restabelecer a energia. Um novo poste foi colocado no local. A Avenida Carlos de Lima Cavalcante é uma via importante para quem segue para o Janga, em Paulista, e para quem vem para Olinda e para o Recife. E agora a gente fala sobre preservação do meio ambiente. Hoje teve uma ação para a limpeza da área de mangue no entorno do Shopping Rio Mar. Daniele Fonseca acompanhou e traz as informações para a gente. Oi, Daniele, quem participou desse mutirão, hein? Boa tarde para você. Oi, Maristela, boa tarde para você, para quem está nos acompanhando. Olha, participaram pescadores da colônia de pescadores Z1, que fica em Brasília Teimosa, aqui na zona sul do Recife, e também voluntários que participaram da limpeza do projeto, que tem um nome bem sugestivo, viu? Jogando Limpo com o Mangue. Então, esses pescadores saíram em 5 embarcações lá da comunidade deles, né, Z1. A gente veio acompanhando, eu junto com a cinegrafista Fátima Teles, esse caminho, esse trajeto todo, até a chegada aqui ao Mangue, que fica no entorno do Shopping Rio Mar, aqui já no bairro do Pina. E aí esses pescadores, junto com os voluntários, fizeram essa limpeza, retirada de lixo, de plástico, de embalagem. Alguns falaram que muitos desses dejetos, né, desse lixo todo encontrado, impressiona, porque não é material para se estar aqui, é para dar o destino correto a tudo isso que muitas vezes as pessoas jogam pelo meio do caminho. Então, esse projeto também tem o intuito, o objetivo de trazer uma reflexão para todo mundo, por mais que não seja um pescador, alguém que vive, né, do que a gente pode sobreviver aqui nessa área que tem rio, que tem o mar, desses pescadores, mas todos nós, acaba que a gente tem uma relação com a natureza, quer seja com o mangue ou qualquer outro ambiente. Então foi um trabalho bem legal. Esse projeto já está na 7ª edição. Inclusive, eles montaram aqui um medidor de lixo, né? Eles chamam de lixômetro. E aí foi coletada uma quantidade bem significativa. Daqui a pouco a gente traz as informações. E eu gravei entrevista com voluntários e com pescadores durante este trabalho. Vamos acompanhar agora o que eles disseram. Quando a gente limpa, retorna a vida. Caso do caranguejo, que com a poluição entra o saco na boca, ele não consegue entrar na loca dele, aí não dá mais vida, aí morre, aí a poluição só vai atrapalhando. Aí uma ação dessa é muito importante. Bom seria que fosse constante, principalmente a comunidade, né, que a coleta passa de um dia sim, outro não, é se programar, né? Para evitar de botar o lixo na maré. Infelizmente, mesmo a gente tocando na tecla de que não é para jogar lixo, a gente achou aqui coisas absurdas por enquanto que não era para estar aqui, que era para estar no descarte certo, e isso influencia muito porque quando chove, como está chovendo agora, isso pode alagar, e por causa da gente mesmo, aqui fica alagado, sabe? Se a gente só jogasse no lugar certo, a gente conseguiria evitar os desastres que está acontecendo agora. A gente se sente feliz, né? Fazer essa limpeza, porque isso é uma melhora para o rio, tá entendendo? E também, assim, a parte do poder público tem que colaborar, ajudar também, né? Não é isso? E o pessoal também tem que ter muita consciência, né? Que não é para jogar o lixo no rio. Lixo tem que ir para a lixeira, não é isso? Se todo mundo contribuir, colaborar, o rio vai agradecer. Olha aí, que depoimentos tão fortes, né, tão significativos dentro desse projeto que a gente trouxe aqui, essa reportagem, essas imagens, essas entrevistas. E agora, para a gente concluir, falando mais sobre esse assunto, trazendo mais essa reflexão, nosso convidado no NE1, professor Clemente Coelho, que é biólogo e professor da UPE, Universidade de Pernambuco. Professor, fiquei de dizer para o pessoal quanto é de lixo que foi retirado hoje dessa área e em relação à edição anterior, o que teve de mais ou de menos, né, para a gente fazer aí essa relação. Boa tarde. Bom, boa tarde a todas e todos. Bom, tivemos uma surpresa, assim, né, não agradável, porque coletamos 3.000 litros
de lixo e no anterior um pouco menos. Mas de qualquer jeito esse lixo está vindo sempre, né? Então, infelizmente, nossa cidade ela peca um pouco em relação à deposição dos resíduos sólidos. Então, ele vem pelas marés, são trazidos pelas marés e aprisionados aqui no mangue, né? O manguezal, inclusive, presta esse serviço para a sociedade. Esse lixo poderia passar direto pelo rio e ir até o oceano, mas está aqui, o manguezal acaba prestando esse serviço. Claro que não é bom para a sociedade, mas enfim, né? Ele retém esse lixo aqui e aí a gente consegue trabalhar, fazer mutirões que possam coletar e levar para o destino correto. Para onde é esse destino correto? Para onde vai esse lixo que é recolhido aqui dessa área de mangue? Uma parte é possível ser reciclado, né? Nem todo lixo é reciclado, mas uma parte pode ser reciclado e outra vai para o aterro sanitário. E qual é a semente que vocês estão plantando, fazendo essa ação, junto com os moradores, junto com voluntários lá do Instituto, e como é que a população pode colocar isso em prática? É um exercício da cidadania. O que a gente executou aqui foi um exercício da cidadania, né? Ele tem um fim pedagógico, né? Ensinar as pessoas a importância do manguezal e os riscos que se tem em relação aos resíduos que são depositados de forma irregular, enfim, e soltas e que chegam aqui e impactam esse ecossistema que é tão importante para a sociedade. Professor, muito obrigada pelas informações. Olha aí, Maristela, voltando para você na hora certa, viu? Na hora que a chuva está caindo aqui, chuva de bênção, né? Chuva sempre é uma bênção, é contigo aí no estúdio. Protejam-se, por favor. É sempre uma responsabilidade de todos nós, essa preservação do meio ambiente, né? E hoje o NE1 fala sobre pensão para filhos. Chegaram várias perguntas pelo nosso canal Globo. Joab Alves está com um defensor público. Joab. Ele é o Fabrício Lima, continua aqui com a gente tirando essas dúvidas. Antes de fazer as perguntas, doutor, que chegou aqui para a gente, uma dúvida. Aquela pessoa que não tem condições de contratar um advogado para entrar na justiça, para solicitar essa pensão, o que é que deve fazer? Ela pode procurar a Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, aqui na capital. O nosso endereço presencial fica na Avenida Manuel Borba, número 640, no bairro da Boa Vista. E lá ela já vai ser encaminhada para o agendamento, sai de lá já com a data agendada para resolver essa questão alusiva à pensão. Quem é da capital e da região metropolitana também pode proceder com o agendamento através do nosso site, no www.defensoria.pe.def.br. Procura lá no link à esquerda o chatbot do agendamento e ele consegue proceder com o agendamento sem a necessidade de ir presencialmente à nossa sede aqui na nossa capital. Doutor, o Eduardo faz a seguinte pergunta. Ele diz que é pai solo de uma menina de 7 anos. Ele é desempregado, nunca recebeu nenhum auxílio, segundo ele aqui na pergunta, e diz que a genitora não ajuda no financeiro, nem na criação, muito menos na educação. Qual a orientação nesse caso? É a orientação padrão. Não é porque a guarda está com o genitor que as diretrizes vão mudar. Não, muito pelo contrário. Quem tem direito a receber a pensão é, obviamente, aquele cônjuge que está com a guarda do menor. Então, como ele está com a guarda do menor e está com dificuldade de dar todo o apoio necessário para que o menor tenha sua alimentação, saúde e demais afazeres supridos, ele pode sim buscar a defensoria, ou no caso a defensoria, pela situação que ele relatou, para que a defensoria possa ingressar com ação de alimentos contra a genitora. A dúvida também que chegou aqui é em qual momento a pessoa pode ser presa se não pagar a pensão. Essa questão da prisão, ela passa pela ideia de que já se tenha uma obrigação alimentar anteriormente fixada e com o atraso no pagamento dessa pensão, basta o atraso de 1 mês para que se possa promover uma ação de execução de alimentos. Esse débito alimentar que enseja a prisão, ele vai do 1º mês até o 3º mês. Então, 3 meses já enseja, sim, a possibilidade de prisão por dívida alimentar. De forma bem objetiva, para a gente concluir, há alguma porcentagem do salário que a pessoa recebe para pagar a pensão? A porcentagem vai variar de acordo entre 15% e 30% dos rendimentos e são as diretrizes do caso concreto que vão margear se vai pender mais para próximo dos 30% ou para mais próximo dos 15%. É o caso concreto que vai indicar isso. Doutor Fabrício, muito obrigado aqui pela participação no NE1. Foram várias perguntas que chegaram por aqui e a gente ajudou tirando essas dúvidas. Maristela.
Obrigada, Joab. Doutor Fabrício, agradeço também a sua participação pelo nosso Canal Globo. E a gente tem informações agora de um acidente que aconteceu hoje pela manhã no bairro de Boa Viagem. Foi na Avenida Boa Viagem. De acordo com a polícia, um homem que estava fazendo a manutenção de um ar-condicionado teria caído do 5º andar. Ele foi identificado como Samuel José da Silva e tinha 31 anos. A estrutura em que ele estava é feita com placas de metal. E uma das suspeitas é de que uma delas, onde o trabalhador estava, se desprendeu, causando o acidente. O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram chamados, mas a vítima morreu na hora. No próximo dia 27 é o Dia do Motociclista e o Detran Pernambuco está celebrando com uma campanha para conscientizar a população sobre os cuidados no trânsito. Dia de aprender. Mesmo depois de anos na estrada, o motociclista Cauê veio estudar. E levar o garupa corretamente, que é responsabilidade do piloto. Ter mais o aprendizado no dia a dia, né? Já que eu trabalho com moto aplicativo e a gente precisa mais se instruir no trânsito, porque a gente sai da autoescola, não tem aquela base toda. E aí aqui o pessoal informa muito bem as coisas de como a gente deve agir no trânsito. Esse é o curso gratuito de pilotagem defensiva, que é oferecido pelo Detran de Pernambuco na Escola Pública de Trânsito. Saímos da sala de aula e chegamos aqui fora, onde a teoria se aproxima mais da prática. A ideia é fazer simulações do dia a dia no trânsito e colocar diante dos olhos dos alunos a importância de pilotar com cuidado. Então, pessoal, essa foi a maneira correta demonstrada pelo Márcio, né? A desaceleração utilizando o manete dianteiro e em seguida o freio traseiro, fazendo com que a motocicleta pare corretamente. Diane é a única mulher da turma. Ainda com a habilitação provisória, ela veio para ganhar mais confiança sobre duas rodas. Eu tenho pouca segurança, sou recém-habilitada, então assim, eu vim nesse curso uma nova oportunidade de me aperfeiçoar melhor nesse ramo agora de motociclista, né? O curso é feito em um dia e dura 8 horas. Ensina técnicas de posicionamento, pilotagem em condições adversas, prevenção de acidentes, capacete, viseira, roupa adequada. Pequenas atitudes que fazem toda a diferença. O Estado tem um custo enorme e as famílias também com a questão da saúde das pessoas, com os sinistros de trânsito que aumentam no Estado. Por isso, o curso trabalha as questões fundamentais de motociclista de aplicativo, quais cuidados, como fazer e você pode fazer isso aqui na Escola Pública de Trânsito. Enquanto a escola forma condutores mais cuidadosos, nas ruas o Detran promove a campanha Motociclista Consciente. As blitzes educativas estão sendo feitas na capital, região metropolitana e no interior do estado. Sendo o dia 27, o dia do motociclista, nós estamos com ações efetivas no interior do estado, em algumas cidades, como, por exemplo, Bom Conselho, Iate e outras cidades, e também aqui na região metropolitana, em Jaboatão e na Avenida Rui Barbosa, no dia do motociclista. Emanuel entendeu os perigos do asfalto da forma mais dura. Há 3 meses, foi atingido por um carro num cruzamento. Aprendeu que se proteger é a melhor maneira de chegar ao destino final. Eu aprendi que a gente tem que dirigir não só pela gente, mas por todos. Ter mais atenção, independente do sinal estar aberto para mim, dependendo do horário, eu reduzir o máximo para evitar certo tipo de situação. Hoje a sua prioridade é a direção defensiva? Com certeza. Depois do que eu passei, hoje a direção defensiva, ela, creio eu que daqui para frente que vai ser muito importante para mim. Para se inscrever no curso gratuito de pilotagem defensiva da Escola Pública de Trânsito, é só acessar o detran.pe.gov.br. Na aba Sempre Alerta do site, você encontra esse e outros cursos rápidos oferecidos pelo Detran Pernambuco. As próximas turmas do curso de pilotagem defensiva são nos dias 21 e 26 de agosto e ainda tem vaga. Uma cerimônia hoje no Salão do Circular Militar do Recife, no bairro da Boa Vista, marcou o aniversário de 79 anos do Comando Militar do Nordeste. A solenidade teve a apresentação da Orquestra Criança Cidadã, que há 19 anos é apoiada pelo Exército em ações sociais e de saúde. E uma homenagem ao capitão veterano Severino Gomes Souza, de 101 anos.
ex-combatente que integrou a Força Expedicionária Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. 46 pessoas e instituições receberam o diploma de amigo do Comando Militar do Nordeste. Com sede no Recife, no bairro do Curado, o comando responde pelas ações do Exército em 8 estados: Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Bahia, Piauí, Sergipe e aqui em Pernambuco. E no mês de valorização da mulher negra e da equidade racial em saúde, mães e gestantes do Recife estão participando de atividades em unidades básicas de saúde da cidade, que reforçam a luta contra o racismo e a valorização da ancestralidade africana. Um momento importante de integração, mas também de muito aprendizado sobre a história da mulher negra e luta por direitos. Abayomi é uma palavra do idioma iorubá que significa aquela que traz alegria ou felicidade. A boneca é símbolo de resistência, afeto e ancestralidade do povo negro. Na unidade de saúde da família Maria Rita, no Alto José Bonifácio, no Recife, mães e gestantes participaram de uma oficina e aprenderam a fazer a boneca cheia de significado. A gente se sente realizada, feliz, né? Porque é muito cansativo a rotina, aqui a gente distrai a mente, fica feliz. Tem amigas para conversar, tem apoio e... é isso, a gente aprende um pouquinho de cada, né, as coisas. Eu aprendi muito, eu não sabia nada, mas eu aprendi, fiz uma bonequinha. Agora vou ensinar para ela que com as pequenas coisas, com as coisas simples, né, ela vai brincando, vai aprendendo com as coisas. A oficina faz parte da programação do mês de valorização da mulher negra e inclui atividades culturais e educacionais em vários postos de saúde do Recife. Irani é pedagoga e, numa roda de conversa, falou sobre as mulheres que foram sequestradas do continente africano e trazidas em navios. Momento em que a roda se enche de afeto, conhecimento e empoderamento. Conta a história que a Abayomi é uma boneca em que as mulheres negras vindas de África, elas cortavam um pedaço da saia dela para transformar em pequenas bonecas, para acalmar as crianças na trajetória do navio até aqui no continente. Então, a gente traz essa oficina como um resgate dessa questão ancestral, né? E a Abayomi, o nome é um nome iorubá e ela significa encontro precioso. Então a gente faz esse encontro precioso para trazer um pouco mais de criatividade, de alento, lembrar dessas mulheres, essa questão ancestral, né? Valorização da questão negra. A programação prevê ainda o lançamento da reformulação da Política Municipal de Saúde Integral da População Negra e também a implantação de um Comitê Técnico de Saúde. Na reformulação da política, a gente vem trazendo todos os aspectos da atualidade, né, no pensar saúde pública, principalmente reforçando o antirracismo dentro dos processos de saúde, porque a gente acredita, enquanto política pública, que trabalhar com o olhar equânime e entendendo que o SUS, a saúde pública, precisa cada vez mais, né, trazer as pessoas, a população negra para o centro do cuidado e promover o bem viver para essas pessoas que estão nos nossos territórios. As bonecas foram feitas neste espaço, o Mãe Coruja. As mães conversaram sobre saúde, autocuidado e ancestralidade. Gostei muito, eu amei, eu fui a boneca e gostei muito. Você vai ficar com ela ou vai dar de presente para alguém? Não, eu vou ficar com ela. Foi muito legal. A gente aprendeu coisas diferentes, foi mãe. E ela sempre me acompanha, é bom. E essa bonequinha toda para ela. Para ela também, né? Saber as coisas que as coisas pequenas têm detalhes grandes, né? A gente aprendeu várias coisas aqui, eu também achei muito legal. Para Eduarda, viver esse momento com a filha Sara, de 9 meses, foi muito especial. A gente aprende, distrai um pouquinho e conhece, né, um pouco mais da nossa cultura, das mulheres negras, porque no mundo que está hoje, né, as coisas, querendo ou não, ficam se apagando. E elas vêm e trazem, né, relembra essas memórias, conta as histórias de como aconteceu, os fatos, e a gente consegue, né, levar para nossas filhas, para nossas crianças, um pouquinho do que a gente aprende aqui, com cada uma das mães, as dinâmicas, elas ensinam, e é muito legal participar.
Importante, né? O NE1 volta amanhã. Agradeço demais a sua companhia. Fique agora com o Globo Esporte.